Por mais que pareça mentira, eu gostaria muito que fosse, o Fernando Diniz vai assumir a seleção brasileira enquanto ele treina o Fluminense. Conciliar o trabalho entre clube e seleção é uma teoria maravilhosa, digna de livro. O problema mesmo é quando você tira ela do papel e enxerga que existem algumas questões centrais, como por exemplo, o conflito de interesse. Em um primeiro momento, o Diniz vai comandar a seleção brasileira por no mínimo 8 jogos, e esse número pode aumentar, caso o Ancelotti opte por sair do Real Madrid só no final da temporada europeia. Então a gente está falando de 4 datas FIFA, 3 só esse ano, em setembro, outubro e novembro de 2023. Será que a CBF não parou para pensar que isso é reta final de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América? Segundo o GE, já existe um acordo entre Fluminense e CBF para que o clube não seja prejudicado em momentos-chave da temporada. Só que, na minha opinião, esse acordo devia se estender para todos os outros clubes. Já imaginou, por exemplo, eu vou pegar um time bem aleatório aqui, o Flamengo e o Fluminense estão brigando pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, ou até brigando em mata-mata de Libertadores. Chega a hora do Fernando Diniz convocar, ele senta na mesinha e chama 5 jogadores do Flamengo. Como será que isso vai repercutir? A gente pode ir por outro lado, o próprio Fernando Diniz já disse, a minha seleção é o Fluminense, quem me garante que ele não pode levar isso ao pé da letra? E na hora da convocação, só levar jogadores para a seleção brasileira que ele convive todo santo dia. Tirando, claro, os mais conhecidos que ele obviamente vai chamar, mas aí a gente vai entrar numa outra questão. E os jogadores que não são convocados com tanta frequência, você vai me garantir que o Fernando Diniz vai ter tempo de fazer uma análise criteriosa de cada um desses caras? Existe um cenário em que ele consegue fazer isso sim, mas só deixando o Fluminense de lado. E até onde eu sei, a torcida do Fluminense não tá nada feliz com o fato dele só ter ganhado 2 dos últimos 10 jogos. E eu até acho que essa maré vai virar, mas no fim das contas isso não vem ao caso, porque se não virar, a pressão vai ser gigantesca no Fluminense, assim como vai ser com ele dirigindo a seleção brasileira, até porque a gente não tá falando mais de um técnico interino. Mas vamos supor que o fantástico mundo de CBF se concretize, o Fluminense tá voando, ganhando todos os jogos, nenhum clube do Brasil se sentiu prejudicado, a seleção brasileira também, primeira das eliminatórias, invicto, e aí chega o dia que o Carlo Ancelotti vai cumprir com um acordo no fio do bigode, né, porque não tem absolutamente nada assinado, que é um perigo danado, mas de qualquer forma o Carlo Ancelotti fala, eu vou, estou pronto para assumir a seleção brasileira. Já que segundo o Globo Esporte não existe absolutamente nada acordado sobre a permanência do Fernando Diniz depois que o Carlo Ancelotti chegar do Real Madrid, existe a possibilidade que mesmo depois de uma campanha perfeita, ele vai embora. E eu não veria problema nenhum nisso se o Fernando Diniz e o Carlo Ancelotti pensassem o futebol da mesma maneira. A CBF está praticamente garantindo uma ruptura de trabalho. Isso porque o Ancelotti é um cara totalmente adaptável. Ele gosta de armar suas equipes, e a gente tem visto isso na Europa, de acordo com o adversário. E o Fernando Diniz é o exato oposto. Ele é 100% convicto das suas ideias, seja para jogar contra o Peru dentro de casa ou então a Argentina na Bomboneira. Por todos esses fatores, é tão incomum que o mesmo treinador comande uma seleção e um clube ao mesmo tempo. O Sr. Alex Ferguson, antes de assumir o Manchester United, acabou fazendo isso, mas foi por um caso muito extremo. Ele ainda era técnico do Aberdeen e também assistente da seleção escocesa. E na reta final da preparação para a Copa do Mundo, o técnico Jock Stein faleceu e aí não teve jeito, né? Obviamente ele teve que assumir a seleção, mas ficou pouquíssimo tempo, de setembro a junho, em 85 e 86. Já o técnico Gus Hiddink fez isso 2 vezes, em 2005 quando ele estava no PSV e também na seleção australiana, e mais tarde, em 2009, ele treinou o Chelsea e a seleção russa. Tem mais outros gato pingado por aí, eu posso até fazer um vídeo de todos os caras que treinaram seleções e clubes ao mesmo tempo, só que o grande ponto aqui é que, na minha opinião, a CBF não tem coragem de dar a cara e assumir o Fernando Diniz como técnico. Quer fazer um teste para ver como é que é, colocar o dedinho na água antes só para testar, para ver se tá gelado ou se tá quente. Na verdade, isso é uma grandíssima de uma vergonha. Eu quero saber a sua opinião, deixa ela aqui embaixo, deixa seu like se você curtiu esse vídeo, claro, se inscreve e ativa o sininho das notificações.